Bom dia, senhor Francisco, bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Estamos aí no programa Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece. Como todas as quintas-feiras, nós já temos cadeira cativa aí na rádio, né? Escritório BAC, escritório, né, dedicado a estudar o direito, né? Direito em estado bem mais amplo. E estamos aqui com a doutora Priscila, né, que é advogada, né, do escritório BAC. Está aqui conosco para falar sobre alienação parental. Doutora Priscila, seja bem-vinda, obrigado por estar presente, se fazer presente. Se apresente o nosso microfone, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, a nós aqui também, que nós tenhamos um bom dia, que seja tranquilo. Queria dar um bom dia também para minha família, que está toda em peso, ouvindo a rádio, aos meus colegas advogados, também ao pessoal do judiciário que esteja nos ouvindo, e todos os ouvintes. A doutora que é oriunda aqui de Rio Pardo? Eu sou de Rio Pardo. Isso. Uma rio-pardense perdida em Santa Cruz. E há quanto tempo, doutor? Eu tô ali no escritório há 3 meses. Mas eu fiz toda a faculdade aqui, né? Então, Santa Cruz é do lado de Rio Pardo. Sim. Se formou aqui na Unisc? Me formei na Dom Alberto. Na Dom Alberto. Dom Alberto. E você direcionou para a saúde, o direito familiar, né? Sim, eu terminei a faculdade e durante a faculdade já pendia para esse lado. Realmente tem as áreas que a gente, qualquer faculdade que a gente vai fazer, tem as áreas que a gente se familiariza mais, né? E eu gostei muito do direito de família porque é uma área que a gente vê, sabe? Diferentemente do direito empresarial, que eu, como uma pessoa comum, nunca tinha visto falar de sociedade limitada, sim. E nunca tinha ouvido falar. Agora, de família, eu sabia que existiam os divórcios, existiam as guardas, essas coisas. E aquilo ali me brilhou os olhos, né? Sim. E aí, quando eu comecei mesmo a ter o direito de família, eu adorei. Aí eu disse, é isso mesmo que eu quero. Aí eu fui trabalhar no Fórum de Rio Pardo. O Fórum de Rio Pardo é uma vara judicial, são varas judiciais. E varas judiciais tem de tudo. De família, de empresarial, de crime. Então eu via tudo, e o de família, como eu gostava mais, eu aprendia mais fácil. Eu comecei a trabalhar bastante, fazia sentença, a minuta da sentença, né? Trabalhei no gabinete do juiz. E aí eu aprendi muito, muito dentro do fórum. É verdade. Muito Mas sobre... deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Como é que surgiu esse convite aí para trabalhar no BAC? Como é que a senhora conheceu aí o Dr. Fábio? Foi muito por acaso, assim. Eu estava procurando emprego, né, como advogada, porque eu não tinha planos de montar um escritório. Eu queria realmente trabalhar num escritório e fazer o escritório crescer junto comigo, né? E aí eu disse, vou procurar. E aí eu fico procurando, mandando currículos e aguardando a minha oportunidade. Eu dizia, quando eu tiver a oportunidade, eu vou agarrar ela, não vou soltar mais. E aí um dia minha cunhada mandou pra mim o anúncio da vaga. E aí eu disse, vou mandar o currículo. Eu mandei o currículo, fui na entrevista. E a segunda entrevista foi pra me contratar. Eu achava que era uma outra entrevista de triagem e era pra me contratar. Fiquei muito emocionada. E realmente eu me encontrei lá, porque é bem o que eu esperava, assim, de equipe de trabalho e do que eu queria também, porque eles estão crescendo e eu quero crescer junto com eles. Eu acho isso muito importante, né? O acolhimento é muito importante, né, doutora? Todo sentido. Mesmo que, por exemplo, assim, eu dizia pra eles, eu não quero ganhar 5 mil reais no primeiro dia de trabalho. Eu quero ir crescendo e merecendo ganhar cada vez mais. Sempre merecendo. E eu tô no começo da minha carreira, né? Sim. Por mais que eu tenha experiência de estágio durante a faculdade, depois de advogada formada, eu queria iniciar de baixo mesmo. Porque se a gente começa já do alto, a queda é mais dura, né? Sim. Então a gente começando de baixo, a gente sabe os degraus que a gente subiu até lá. E a gente sabe como voltar se precisa. É o passo a passo, né? Verdade. Com certeza. Isso aí.
Parabéns, doutor. É bem isso que a gente... ninguém nasce grande, né? Como diz o doutor Fábio, né, doutor Fábio? Foi uma pérola encontrada à beira do mar, né? O que não é fácil, né? Eu sou de uma família muito humilde, então eu sempre fui ensinada, assim, a lembrar de onde eu vim para saber para onde eu vou, né? Para valorizar o que tem que com conquistar. Com certeza, né? Eu nunca vou dar valor para o meu carro de luxo se eu nunca tive um Fusquinha, né? Então eu tenho que subir assim. Aos poucos. É isso aí. As origens da gente, a gente não pode deixar para trás, né, doutor? Toda a vida. Eu também sou de família humilde, eu sou do interior de Cachoeira do Sul. Cachoeira. Então, assim, eu sou o único da minha família que fez faculdade, então a gente foi, graças a Deus, aí, de degrau em degrau, de grão em grão, e assim a gente conquistou. Né? Mas a gente sempre, eu não sou um cara acomodado, a gente sempre procura melhorar, sempre cada vez mais, né, doutor? E eu acho que, pelo que a gente vê aí, a gente tem a mesma filosofia de vida, né? Isso é importante. Mas hoje a senhora... eu vou chamar de senhora, desculpe. Não, me chama de Priscila. Tá bom, Priscila. Pode me chamar de Priscila, porque senhora é uma coisa muito assim, é uma mulher casada, eu não sou casada. Vamos falar só de eu digo pra... Está à procura ainda? Não. Já encontrou? Não encontrei, não. Só não formalizou, né? Eu disse pra secretária, ela não me chama de doutora senhora, me chama de Priscila, a gente é colega, vamos conversar direitinho. Mas ela não, ela resiste, né? Chama do que tu quiser. Mas isso é quase um costume, né? De tratamento, né? Sim, respeitoso. Sim, a senhora doutora. A minha mãe disse, não, tu tem que deixar as pessoas te chamarem de doutora. Eu disse, mas eu não consigo, eu me sinto uma idosa, não consigo. Tá bom, então voltando agora, nós saímos um pouquinho para conhecer a doutora Priscila, saímos um pouquinho do tema, né? E também para dar uma relaxada, né, doutora? Relaxada, dá para dar uma respirada. Para espantar o nervosismo. O tema que a senhora trouxe para nós é alienação parental. Isso. Né? O que é alienação parental? O que a senhora tem a nos dizer sobre esse tema? A alienação parental é uma coisa muito difícil, muito delicada, né? Porque toda vez que um casal se separa, às vezes até quando estão juntos mesmo e já estão em processo de separação, começa aquela falácia assim no ouvido da criança: ai, teu pai abandonou a gente, tua mãe vai nos deixar. Como se a criança também fosse ser largada, fosse ser separada, né? O que não é o caso. Quando um casal se separa por um motivo deles e tem um filho, essa criança, ela nunca vai deixar de ser filho do fulano e da ciclana, né? E isso acontece muito, 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 muito mais que a gente possa imaginar. E não é falado disso, né? E é muito sutil. A alienação parental, ela é muito sutil. Não deixar o filho ir com o pai hoje porque tem que ir pra casa da ciclana, sabe? Ou não deixar a mãe ver o filho hoje porque ele tá gripado, sabe? Sim. Coisinhas muito sutis, assim, que os pais vão fazendo com os filhos. Às vezes os avós vão fazendo com os netos, sabe? A pessoa que cria aquela criança faz alienação parental. Ela vai moldando a mente daquele serzinho ali para que fique tudo para ela e não para aquela outra pessoa. Ele usa a criança como um instrumento de vingança, né? É como uma arma na vingança ali das pessoas, dos casais ou dos familiares daquela criança. É uma plantinha. É uma plantinha que eles vão regando com vingança. É muito triste, porque isso gera consequências psicológicas numa criança, quanto mais novinha, pior, muito graves. Graves, assim, a ponto de depois ela desenvolver ansiedade, depressão, coisas na fase adulta que a gente não entende. Sim. E aí vai numa terapia, uma coisa, e vai ver que aquilo ali vem da infância, vem do que a mãe ou o pai falava pra ela. Cria um conflito. Cria um conflito interno que a pessoa... dentro do psicológico daquela pessoa, sim, é tão fundo às vezes que ela nem sabe que se trata disso.
não só a alienação parental, mas também o que os pais fazem pra gente na infância, o que dizem pra gente na infância, influi muito no que a gente vive depois na fase adulta. Se a pessoa é mais retraída, se a pessoa é mais solta, tudo isso influi, porque a criação da gente, o meio que a gente vive é o que nos torna os adultos que a gente vira, né, depois. Verdade. Isso aí, doutor. E então a alienação parental é quando se usa a criança como um escudo, como algo para prejudicar o outro, seria mais ou menos isso? Isso. A definição? Por uma exemplo, arma, né? É uma arma. Por exemplo, eu me magoei com o Beltrano e aí eu uso o nosso filho contra o Beltrano. Eu falo mal do Beltrano, eu vou denegrir a imagem do Beltrano frente àquela criança pra usar ele porque eu tô magoada, ele me traiu. Sim. Ou ele me deixou, e aí eu uso essa criança como arma pra machucar ele tanto quanto eu fui machucada. E nesse caso vai sempre usar o negativo, né? Não vai usar o positivo, não, né? sempre o negativo, o contrário, né? É muito triste, é muito raro a gente ver quando não acontece. Normalmente acontece. Só que ela é tão sutil que quando ela deixa realmente marcas muito profundas na criança, que o psicólogo vai ver, olha, isso está acontecendo. E às vezes o juiz dá uma olhada no processo e diz, mas isso aqui é alienação parental. Às vezes a parte não alega, às vezes o advogado desconhece, né, sobre a alienação parental. Isso pode ser até, no meu entender, até pode ser feito de uma forma assim, sei lá, tão sutil, tão mesquinha, às vezes até vulgar, Sim. de que a criança não percebe, né? Não. A criança não e o próprio adulto, às vezes, que convive junto, não percebe que aquilo está sendo feito para aquela criança, que ela está sendo envolvida, tratada de uma forma que a personalidade dela está sendo modificada, alterada. Manipulada. É manipulado. O alienador, ele é manipulador, né? Ele vai manipular aquela criança, faz uma teia, às vezes de mentiras, porque às vezes não tem nada daquilo. Porque uma coisa é o fulano como pai, outra coisa é o fulano como marido, tá? Às vezes eu conheço maridos péssimos que são ótimos pais. E ótimos maridos que são péssimos pais. Então isso não influi na relação de pai e filho, mãe e filha, e assim por diante. Um casal tem uma relação de afeto, de amor carnal. Um filho e um pai têm um amor puro e verdadeiro. Deveria ser assim, né? Sim. E aí, quando uma pessoa usa um filho pra manipular o outro, pra tentar ferir o outro, ela não entende que ela tá ferindo aquela criança também. Sim. Muito mais aquela criança que um adulto. Porque o adulto, ele sabe lidar com aquela situação. Uma criança não. Ela leva pra dentro dela e reflete no ser humano que ela vai ser depois. Por isso que muitas vezes quando a gente vê um filho que viu a mãe apanhar durante a infância, ele vira ou um cara realmente que deixa tudo que a mulher faz, ou um cara que também também bate, também faz a mesma coisa, porque aquilo ali é o que ele aprendeu como vida de casal. Ele via aquilo ali, ele repete aquilo ali. Então é muito triste. A alienação parental é muito delicada e muito triste, porque normalmente envolve criança pequena. Sim. E normalmente aquilo ali, essa atitude ali, né, dessa alienação parental, de que se trata no momento em que a pessoa começou a fazer aquele tratamento, a adotar aquela conduta, né, para exercer um domínio, na verdade, sobre aquela criança, da sua vontade, não da vontade da criança, né? Sim. É da sua vontade, quer queira, quer não, ela começa a influenciar no futuro daquela criança, né? Toda a vida. Com aquele velho ditado que tem, o futuro não é amanhã, o futuro começa hoje, agora. Sim. O que eu aprender hoje é o que vai refletir o meu futuro, né? Sim. Aquilo que eu quero ser hoje é o que provavelmente eu vou ser no futuro. O que eu não quero para mim hoje, para quem está comigo, é o que eu vou evitar de ruim no futuro, né? Sim. Então, o que você planta, colhe, né? É que criança é uma esponja, né? A gente tem que aprender a ser filtro depois de adulto. Só que a criança, ela é uma esponja, ela vai absorver tudo o que está ao redor dela.
Não só dentro de casa, mas na escolinha, no mundo, com os amiguinhos, com o cachorro, com o periquito, papagaio, eles aprendem o tempo inteiro. Eu vejo um meme muito interessante que uma criança, ela fala 4.000 palavras por dia, né? E faz 4.000 perguntas por dia. Então ela é um almanaque ali pronto para ser escritas aquelas páginas ali. Ele tá com sede de aprender, né? Então por isso que criança tá sempre perguntando e fazendo. E às vezes até pergunta pra mãe, do pai, ou pro pai, da mãe. Ah, como é que é aquela china velha que faz isso e aquilo, aquilo outro, sabe? Sim, sim. E falam mal. Eu tive um caso de uma cliente que ela falava mal do menino pra mãe, pra todo mundo, do pai do menino, o tempo inteiro. E tanto que nasceu na criança esse ódio do pai. Claro, o cara não dava bola pra criança. Mas mesmo que fosse, Sim. mesmo que ele desse bola, que ele não desse bola, ele é pai dele. E isso gera um quadro de estresse na criança. Ele roía a unha com 3 anos. Sim. Ele tinha muita ansiedade, sabe? Por causa daquilo. E aí a gente perguntava, e o teu pai, fulaninho? Ele dizia, eu quero botar fogo naquele homem. Imagina, uma criança de 3, 4 anos não vai inventar isso da cabeça. Mas Alguém falou pra ela. Sim. Ele aprendeu que ele tinha sido rejeitado. Que ele tinha que botar fogo no pai dele. Sim. E aí, quando falavam do pai dele, o teu pai, vou botar fogo naquele homem. Imagina uma criança de 3 anos querer botar fogo em alguém, né? Assimilou aquilo. Ele assimila e é uma esponja, que nem eu disse, absorve tudo. Tudo. Então a gente tem que cuidar muito do que a gente fala na frente da criança. Mesmo que a gente não fale para a criança, a gente tem que cuidar o que a gente fala para alguém perto da criança. Né? Que a criança capta. Tudo. Mas tá sempre ligada ali, ó. Sim. Vendo tudo. Mas vê que essa situação aí, né, ela tava falando, eu estava olhando aqui pro Altemir aqui e me lembrando, quer dizer, esse tipo aí de ação, vamos supor, né, que é de alguém que está no convívio daquela criança, né, normalmente, ou o pai, a mãe, ou a avó, né, com a qual ela tá vivendo, né, foi até determinado, às vezes, pela justiça, né, que a tal pessoa ficasse com a guarda daquela criança, né, quer dizer, isso aí está relacionado diretamente à saúde, né, Altemir? Com certeza. Ligado diretamente à saúde, porque aquela criança, a partir do momento que a mente dela vem sendo trabalhada, ela começa a sofrer estresse, transtorno mental, um monte de coisas, que às vezes vai consultar lá, tá com uma coisa, mas não, claro, ali o médico não vai identificar do que veio aquilo ali, ele vai tratar o problema, mas não a causa do problema. É verdade. E a causa é jurídica, e o problema é para o médico, né? Com certeza. É bem isso aí. Né? A causa é jurídica, né? Mas o problema que foi ocasionado por aquele motivo... Né? E geralmente, sim, por exemplo, até o advogado, né? No caso, a gente está com um advogado aqui, né? A questão é... em uma consulta, por exemplo, tu não consegue chegar a esse diagnóstico de alienação. Em uma consulta não consegue. Porque quanto tempo é uma consulta? E quanto tempo a mãe, como a senhora mesmo falou, né? Todo o dia a dia de uma criança, né? 400 ideias, 4.000 palavras, 4.000 palavras e assim por diante. Como é que um advogado numa consulta vai conseguir captar e diagnosticar uma alienação? Uma psicóloga poderia num tempo maior, né? Que tem que ter uma conversa com a criança, consulta, né? não. Essa criança, ela era do meu convívio. Sim. Então eu disse eu ouvi ele falando. E eu disse pra mãe dele, eu disse, olha, tu toma muito cuidado, porque muitas vezes também existe aquele pai que não quer pagar pensão e diz que vai tirar a guarda da criança, tá? Eu disse, toma muito cuidado, porque a alienação parental é muito grave. E se ele provar isso, ele consegue. Porque é muito, muito difícil. A alienação parental é muito grave. Eu disse, tu para de falar. Tu quer falar mal dele, fala pra todo mundo, mas não fala perto dele, do menino. Porque ele vai ficar com isso na cabeça. Ele vai captar. E se um psicólogo for entrevistar ele, ver essa raiva que ele tem do pai, ele não fez isso sozinho. Sim. Ninguém tem raiva de uma coisa a troco de nada. Foi plantado, né? Foi plantado nele. Eu disse, muito cuidado. E depois disso, mudou muito, assim, a forma como eles falavam.
dele, na frente dele. Eu disse, cara, vamos falar mal dele o dia inteiro, mas não vamos falar perto do nenê, senão ele vai absorver. E judicialmente, doutora, essa situação da criança, ela tem bastante peso numa decisão? Muito. Se tem uma disputa de guarda e uma criança está sendo alienada por aquele pai ou aquela mãe, isso pode influir nessa decisão. Essa transferência de Sim, guarda. porque, por exemplo, eu tenho um filho com fulano, e fulano fala mal de mim o tempo inteiro, e o fulano quer a guarda da criança. Eu vou alegar que ele está sendo alienante, eu vou pedir provas disso, e aí nisso faz assim, um estudo social com uma psicóloga, uma assistente social, e ela vai ver, as atitudes da criança vão demonstrar isso. E às vezes o juiz mesmo dentro do processo, ele vai ver, por exemplo, que eu narro as conversas que eu tinha com fulano e fulano me tratando mal, ou um vídeo que eu tenho da criança falando mal de mim, tá? O juiz vê, eu não aleguei na minha peça, eu não aleguei que tem alienação parental, mas o juiz identifica, o Ministério Público identifica. Mas aí surge uma situação, né, Altemir? Surge uma situação que aí surgiu a curiosidade, que também do entrevistador aí. Alguém está com a guarda e está praticando esse crime, na verdade, a alienação parental, né? A criança ela está transtornada. Foi plantado na mente dela, né? Aquilo foi semeado e todo dia é colocado na mente daquela criança de que o pai não presta, de que ele era violento, de que ele bebia, de que ele aquilo coisa, esse tipo de coisa, tá? A psicóloga, alguém detecta aquele problema naquela criança. O pai está pedindo a guarda, mas aí surge um problema. Um outro problema paralelo, talvez tão grande ou ainda maior, porque um problema é a alienação que aquela mãe está fazendo, vamos supor. Sim. Que está colocando na mente daquela criança. Tá? Esse é um problema. E o pai está pedindo a guarda. Mas o pai, naquela alienação, ele passa a ser o ódio daquela criança. Isso. Ele está odiando ela. Isso. Como é que o juiz vai tirar da mãe que está cometendo um crime e dar a guarda para o pai, sendo que aquela criança odeia o pai em relação, quer dizer, entra um terceiro aí para... É complicado, porque daí assim, ó, a guarda de ser tirada daquele alienante é o último caso, né? Que situação isso aí? É o último caso, porque assim, o juiz tem que tomar muito cuidado. A criança, por exemplo, tu vai tirar a guarda de uma pessoa que ele ama, que ele tem como espelho, porque, né? E vai dar para uma pessoa que a criança odeia. Aí a pessoa não vai conseguir conviver com aquela criança. Ela foi ensinada a odiar. Ela foi ensinada a odiá-lo. O ódio é ensinado, né? Sim. A gente nasce amando todo mundo, a gente é ensinado a odiar. E aí o juiz, ele vai visualizar essa situação, tá? Ele vai ver que tem. O que vai acontecer? Primeiro, o juiz vai chamar a pessoa e vai dizer, olha, meu filho, tu tá fazendo errado. Qualquer circunstância que aconteça que ele é pai dessa criança, ou ela é mãe dessa criança, ela tem direito tanto quanto tu, porque tu tá falando mal dela, tu sabe que o juiz tem uma conversa. Sim. E acontece muito do juiz chegar e chamar e dizer, olha, fulano, se tu não parar de fazer isso aí, eu vou tirar a criança de ti. Só que não é assim, eu vou tirar a criança de ti. Se tenta, com regulamentação de visita, sabe? Vamos regulamentar as visitas assim, essa criança precisa saber que esse pai não é assim, que o pai é o pai, o ex-marido é o ex-marido, sabe? É todo um trabalho, e aí envolve o judiciário, envolve os advogados, que também, o advogado também tem que ter vontade de acertar a coisa. Acertar e conversar com o seu cliente e dizer, olha, cara, isso não se faz. Uma coisa é o ex-marido, outra coisa é o pai, outra coisa é a mãe. A relação entre os clientes ali. A gente conversar de advogado para advogado e dizer, olha, dá uma chamada no teu cliente, sabe? Porque a gente tem a gente tem uma relação de confiança com os nossos clientes. E a gente precisa chegar e falar na lata o que ela precisa ouvir. Dizer, olha, fulano, tá feio isso que tu tá fazendo. Isso vai acontecer, isso, se tu não parar. Entende? Tem muita acessibilidade do advogado de dizer que isso tá errado, sabe? Às vezes o cliente não quer ouvir, mas é importante. Porque depois, no final do processo, isso vai refletir. Né? Por licença, doutora. Claro. A questão, aí nessa questão eu queria saber assim, qual é o peso maior?
nessa questão? A mãe perder a guarda ou o pai? Por ser mãe, tem um peso diferente? Ou tirar, como se diz assim, popularmente, da mãe ninguém tira. Existe, assim, no caso, um grau, assim, a mãe, como é mãe, né? Carregou 9 meses na barriga e assim por diante. Ela tem nesse momento aí, para ficar com o filho, direito maior? Direito maior ou não? Ora, não é o direito maior, é a necessidade maior, tá? O direito é da criança. Então, nesse caso, o direito de estar com o pai ou de estar com a mãe é da criança, né? Não é do pai de estar com o filho. Sim. Eles têm direito, mas a criança tem direito de ter os pais junto. Sim. Só em último caso, quando não pode e é excluído o pátrio poder e é dada a guarda para um terceiro, um avô, uma avó, um tio, uma tia, que se pode dizer que a criança não vai ter mais o direito de conviver com aquela pessoa porque aquela pessoa faz mal para ela. Sim. Não se tem assim, a mãe precisa mais, eu tenho mais direito de estar. Não é direito de estar, é direito da criança. É notório que uma criança de 6 meses precisa mais da mãe porque ela ainda é amamentada, tá? Ela precisa mais da mãe, ela estava dentro dela, né? Ela precisa mais daquela mãe. Mas não necessariamente ela vai ter mais direito depois que a criança é mais velha, porque a gente é humano e a gente tem mais afinidade com determinadas pessoas. Sim. Eu tenho mais afinidade com a minha mãe, mas eu poderia ter mais afinidade com meu pai. E eu conheço diversas pessoas que têm muito mais afinidade com o pai do que com a mãe. Claro. E isso é da personalidade das pessoas de o santo bater, eu diria. Entendi. E aí, nesse caso, o juiz vai ver ali, não. A criança com uma certa idade, ela pode ser ouvida em juízo para saber com quem ela quer ficar. Quanto menor, mais tem a questão da mãe ali, de estar perto, porque a figura materna é muito importante nos primeiros anos, né? Sim. Mas a paterna também é. Sim. Então, caso essa mãe faça mal para essa criança, se for comprovado que essa criança está tendo um distúrbio forte, que tem até a síndrome da alienação parental, né? Pois é. Que é uma descoberta de um psicólogo americano, o Richard Gardner. Ele descobriu nos anos 80 que as crianças tinham uma síndrome. Sim. Quando passavam por essa alienação. Que elas ficavam com a personalidade moldada com relação a essa raiva com o outro genitor. E elas tinham esse distúrbio, que daí nisso envolvia ansiedade, depressão, distúrbio de personalidade, porque elas começavam a trazer para a vida delas aquele ódio. E todo mundo sabe que é questão de saúde. A raiva que você tem de alguém não faz mal para aquela pessoa, faz mal para você. É assim que a gente pensa. Claro. E uma criança ter raiva de alguém faz mal para ela. Aí acarreta em diversas doenças, às vezes que a gente acha que é psicológico só, e aí piora, né? Vai piorando aos poucos, aquela doença mental vai trazendo pro corpo. A mente influi no corpo, né? Sim. Essa questão aí é bastante delicada, né? Demais. Bastante delicada, e aí nesse caso se faz importante a multidisciplinaridade para constatar isso. Sim. E aí, como o advogado faz aí nesse caso perante o juiz, ele solicita um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico. Isso. Que... Assim, quando a gente visualiza um caso de alienação parental do outro lado, a gente diz, olha, juiz, tem alienação parental. Quando o juiz não visualiza, porque muitas vezes o juiz visualiza ali na hora e diz, olha, mas isso é alienação. Mas nem sempre, né? Nem sempre. Só que todos os processos de guarda têm um acompanhamento com o estudo social, quando há briga, tá? Entre os pais, com quem ele deve ficar. Tem um estudo social. O que é esse estudo social? Uma assistente social vai na casa, tem entrevista com a criança, entrevista com a mãe. Depois vai na casa do pai, entrevista com o pai, entrevista com a mãe. Mais as outras provas que tem no processo. Às vezes conversa de WhatsApp. Às vezes áudio da criança mandando pro pai e pra mãe. Né?
Então, a gente visualiza isso e diz pro juiz que tem. O juiz vai mandar fazer tudo isso, assistente social, psicóloga, às vezes até conforme a idade da criança. O próprio juiz pergunta pra criança. E aí, nisso constatado, o juiz pede que os pais façam esse acompanhamento psicológico. Mas qualquer pai, qualquer mãe que vê que o filho está tendo um transtorno psicológico vai procurar a ajuda de um especialista, né? Seja um psicólogo, psiquiatra ou um médico mesmo. E esta seria a prova de perícia de que trata aqui Sim. A prova de perícia ou outro meio de prova que trata o item 4, né? Isso, item 4 ali. Uhum. Seria essa busca de um... A busca de prova Exato. normalmente ajuda psicóloga. Né? Uhum. Porque a psicóloga, ela identifica o que tem para poder tratar. Sim, assim como um médico, exato. Né? Ela já está acostumada. Assim como a gente do direito de família já está acostumado com divórcios e brigas, e a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, porque seres humanos são previsíveis muitas vezes, né? Ela já está preparada para ver. E normalmente psicólogos infantis já sabem, né? Até pelo desenho da criança, eles sabem. Manda a criança fazer um desenho, não precisa falar nada. A criança não consegue falar, então desenha aqui. Ou brinca de boneca. Eu lembro que quando eu era criança, eu fui no psicólogo e ela mandava brincar de boneca. E ela me analisou conforme a forma que eu colocava à disposição das bonequinhas. Conforme eu fazia o diálogo entre as bonequinhas, ela me avaliou. Então ali ela já vai saber. Sim. Nesse caso aí seria desenha a família, né? Desenha a família. Ela vai botar aqui a criança, vai desenhar a mãe e a criança, e o pai vai ficar lá no canto com um X no meio, assim. Obviamente que essa criança tá sofrendo alguma coisa. Tem um problema com o pai, né? Sim, alguma coisa tá errado. Muitas vezes também em caso de abuso sexual. O desenho de estudo. Esses dias teve um caso que as crianças fizeram um desenho. Foi notório aí, saiu em vários meios de comunicação. E as crianças, né, 2 meninas fizeram um desenho, e nesse desenho era conotação sexual nos desenhos. E aí quem é que fez isso? Foi o pai. E aí nesses desenhos elas viram que são leigas da família. Imagina um psicólogo que já tá pronto para isso, já tá. A criança fala pelo desenho aquilo que não consegue. Pelo desenho, pelas atitudes. Às vezes é uma criança muito hiperativa, e a hiperatividade tem alguma coisa por trás daquela hiperatividade, daquela ansiedade que a criança tem, né? É muito, muito, muito grave isso. A gente está gerando seres humanos complexados, né? Com isso. Mas essas provas, né, Aldemir, não são muito fáceis de conseguir. Quando se trata de psicológico é difícil. Psicológico é um profissional difícil. Mesmo. Por isso que o juiz normalmente ele nomeia, às vezes tem psicólogo judiciário mesmo dentro do fórum para conversar. Vai ter assistente social que vai conversar, que também entende do caso. Mas em casos mais graves, não, um psicólogo para analisar essa situação. E aí o psicólogo vai dar um parecer. Esse parecer do psicólogo é como o parecer de um médico perito. Que ele vai dizer, não, traços de alienação parental tal. A criança tem isso, 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 isso. Tá. A gente está falando aí de psicólogo, de médicos, né? Psiquiatras. Então a gente vê que esse processo ele leva tempo, né? Quanto tempo mais ou menos um processo desse pode levar, doutor? Depende. Quanto mais prova tem que fazer, mais ele vai demorar, tá? Porque no judiciário a gente demanda, por exemplo, eu peço pro juiz, tá? Ou, por exemplo, o fulano entrou com uma ação de divórcio e guarda contra mim. Ele quer a guarda do nosso filho, eu estou com a guarda, tá? Eu vou contestar essa ação. Vou dizer as minhas... Ele vai replicar. E aí, nisso, vai ter produção de provas, vai ter audiência. Só para marcar uma audiência demora. Porque se ela é virtual, hoje em dia virtual é muito mais rápido. Mas quando é presencial, demora para marcar, porque tem disponibilidade da sala, do juiz, do estagiário que está do lado, de um monte de coisa. E aí, nessa audiência, depois da audiência, o juiz constata, por exemplo, que tem indícios de alienação parental. Vai pedir a perícia. No caso, a psicóloga vai nomear uma psicóloga, né, para fazer. Aí ele nomeia a psicóloga fulano de tal, psicóloga fulano de tal, não aceita o encargo. Aí ele tem que nomear outra.
Sim. E assim até uma aceitar. Aí quando ela aceita, ela marca uma data. Ah, dia tal, daqui a 2 meses eu faço. Aí ela elabora o parecer junto no processo. Aí dá vista às partes daquela perícia ali. Aí as partes pedem novas provas de, sei lá, eu quero prazo de 15 dias para uma ata notarial. Esse prazo de 15 dias não é 15 dias, porque são 15 dias úteis. Sim. Então já vai. Olha, pode se arrastar Vai por a anos 20 e anos. Pode se arrastar por Sim, 10 sim. anos, tranquilo. Enquanto isso, a criança crescendo naquele meio ali. É muito complicado. Uma pergunta aí, doutor. Em que momento, ou a partir de que momento, o desejo da criança em estar com quem ela queira é respeitado ou decidido pela justiça? Olha, hoje em dia as crianças elas são muito avançadas. Em que situação, na verdade, né? As crianças elas são muito avançadas, né? Antigamente eu dizia, eu com 2 anos, eu comia formiga, a minha afilhada com 2 anos, tá? Ela sabe mais que eu, a gente pergunta as coisas pra ela, ela fala tudo, ela é assim uma águia, né? Aí eu disse, aí eu vejo assim, ó, as crianças estão cada vez mais avançadas. E a tendência é ficar cada vez mais. O judiciário tem entendido que a partir dos 6, 7 anos ela já consegue entender pra escolher um pai ou uma mãe, tá? E aí, tipo, ela pode ter a preferência, porque ela já fala tudo, ela já tá em idade escolar, tá? Ela já sabe mais ou menos o mundo que ela vive, ela tá sendo inserida numa sociedade e ela sabe, ela tem as vontades dela, já tem querer, né? Eles já têm querer quando eles nascem. Eles gritam até a gente dar o que eles querem. É verdade. Então imagina uma criança de 5, 6 anos que já tá falando, já tá sabendo tudo, já tá mexendo no telefone, passa o dedinho normal, mexe melhor que a gente, ensina a gente. Então tem que ter muita sensibilidade do juiz de entender se aquela criança pode ser ouvida ou não. Normalmente é o juiz que vai dizer, olha, a idade tal, ela já tem condições de escolher. Eu quero ouvir ela. E aí nisso ele vai ouvir a criança. Não tem uma idade específica, né? Tu dizer, é com 9 anos o juiz... Na lei não tem isso, né? De a partir de tal idade eu vou ouvir a criança. O juiz que escolhe. Mais ou menos acompanha a situação, na verdade, o desejo da criança. Acompanha também a criança, porque às vezes a criança é muito... Aí, tipo, o pai diz, olha, fulaninho tem 5 anos, mas fulaninho voa, tá? Fulaninho é muito inteligente, se o senhor ouvir ele, o senhor vai entender. E aí, de repente, o juiz pode aceitar e dizer, não, vou ouvir fulaninho, então. Aí vem a criança e ele vai ouvir e vai ver se com aquela falácia da criança ali, ela tem entendimento realmente para escolher com quem ela quer ficar. E também não é uma situação eterna, né? Assim como hoje a guarda tá com o pai, daqui a pouco a criança não quer mais estar com o pai e vai com a mãe, né? E pode ser alterado a qualquer momento, porque o que se busca é o bem-estar da criança. Não é do pai ou da mãe, é da criança. Sim, aí entra a questão da lei do adolescente, da infância. Isso, do ECA. Entra isso, porque é o direito da criança, né? Sim. A gente vai buscar sempre o melhor, o bem-estar da criança. Tá. Onde a criança tiver melhor, uma casa melhor, um ambiente melhor, porque às vezes a casa é um luxo e o ambiente é péssimo, né? Sim. Onde ela tem um ambiente familiar melhor, onde ela vai ter mais condições de se desenvolver como um ser humano, né? Ali o juiz vai analisar. O juiz de família, ele tem que ter muita acessibilidade. Assim como nós, advogados, que estamos diretamente ligados aos nossos clientes, o juiz de família, ele tem que ter muita sensibilidade. Porque ele tem que visualizar o contexto melhor. E ainda ele sabe que ele tem muita responsabilidade, né? Ele vai decidir uma vida. Um erro pode ser fatal pro futuro. Claro, com certeza. Ou ele pode ser um marginal, ou ele pode ser uma pessoa de muito bem. Claro. Né? Com relação àquela decisão ali. Sim. Então é muito delicado. O juiz de família realmente é uma pessoa que é admirável. Porque ele tem muita responsabilidade. E pode ser uma responsabilidade com o futuro de uma criança, de uma família, né? Não, de uma família inteira, porque aquilo ali vai influir em tudo, né? Na vida do pai e da mãe, por exemplo. O pai que tem a guarda de um filho, ele vai ter que dispor de tempo para estar com a criança, de alguém para cuidar da criança, de dinheiro para manter a criança. A mesma coisa a mãe. Então, tudo na vida daquela família vai influir aquela criança. E da criança, tudo que fizerem para ela. Sim.
Aqui a senhora falou que as marcas da alienação parental são indeléveis. Quais as marcas aí que a senhora poderia nos trazer aí? É assim, ó, ansiedade, depois a pessoa se torna um ser humano complexado. Muitas coisas do que uma criança vai crescer e vai virar um adulto, ela vai fazer nos relacionamentos dela, tá? Conforme ela trata os amigos, conforme ela trata um namorado ou uma namorada. Isso influi depois na criação dos filhos. Porque tudo que a gente passa na infância, seja bom ou ruim, influi no que a gente se torna como adultos, Sim. né? Então, é muito importante a gente entender que pode ser que a criança tenha ansiedade, pode ser que ela tenha depressão, pode ser que ela não tenha nada, mas ela vai ter normalmente ela vai ter algum sinal, porque ela foi moldada para pensar o mundo daquela forma, tá? A pensar o mundo, por exemplo, que o homem não presta, olha o que o meu pai fez com a minha mãe, né? Ou um menino, uma menina, mulher não presta, olha o que minha mãe fez com o meu pai. As mães, eu não quero ser mãe, porque a minha mãe me deixou, me largou e não quis mais saber de mim. Isso influi no pensamento que a gente tem do mundo, porque o pai e a mãe são os primeiros contatos que a gente tem na vida, né? Nos primeiros dias de uma criança é o pai e a mãe ali cuidando, ou uma avó ajudando alguém, mas o pai e a mãe são a primeira sinal de humanidade que a gente tem. Então, se um pai e uma mãe faz esse tipo de coisa, cria essa teia na cabecinha da criança, isso vai influir na fase adulta, nos relacionamentos dela, tá? E aí a pessoa vai fazer psicanálise depois de adulta e vai entender muito do que ela é. Eu sou assim nos meus relacionamentos, eu não consigo me entregar para um homem porque eu vi o meu pai fazer tal coisa com a minha mãe. Sabe? Isso que acontece. O principal é psicológico, né? E aí cada organismo vai se portar de uma forma, com distúrbios de diversas naturezas, né? Que assim, é um tema complexo e muito importante, né? Muito importante. Mas me surgiu agora e nada melhor que a doutora Priscila, que nós estamos entrevistando, conversando com ela, né? É mais um bate-papo do que propriamente uma entrevista, uma conversa formal, e que esclarece melhor, às vezes, do que a gente fazer um questionário, né? Sim. Mas vê que esse é um tema, ou pelo menos o termo, né, Altemir? Alienação parental, que na verdade é um assunto que já existe há muito tempo, mas não com esse nome. Né? Não com esse nome. Quer dizer, alienação parental, quer dizer, dentro do direito, para vocês advogados, é um termo comum, né? Hoje em dia é comum. É um termo comum. E, na verdade, a causa é comum, mas não com esse termo. O fulano estão na disputa, estão na justiça disputando a posse lá da criança, a guarda da criança. Se usava esse termo e não alienação parental, mas que na verdade vem ser tecnicamente a mesma coisa, né? Assim, desde 2010 a gente tem esse termo, alienação parental. Porque em 2010 saiu a lei de alienação parental, que é a lei 12.318, tá? E aí, desde essa lei, a gente entende isso como um ilícito, tá? Tem uma lei que diz que isso não pode. Sim. Então, desde 2010, a gente vê isso como lei. O Brasil foi pioneiro, né, em fazer lei. O Brasil normalmente é pioneiro em lei, né, que a gente tem bastante lei. Sim. Mas tem lei para quase tudo. Mas normalmente é muito importante que tenha na lei. Porque enquanto não tem na lei, as pessoas não entendem que é errado. Exato. Sabe? Tem muitas coisas que é conduta moral da gente, que a gente diz, olha, isso não pode, porque é uma conduta moral. Não tem na lei, mas a gente sabe que não pode. Mesmo que não tivesse aqui na lei que a gente não pode matar uma pessoa, a gente sabe que não pode, é errado, né? Roubar a mesma coisa. Então, a alienação parental era dada como normal, né? Antigamente, pra legalizar, na verdade, antes do Código Civil, a mulher era propriedade do homem, né? Então, tanto que ela mudava o nome do pai para o nome do marido. Então,
muito antigamente Hoje não precisa mais, né? Não, hoje em dia nem trocar de nome se não quiser, não precisa. Não. Aí, antigamente acontecia muito. As mulheres não largavam os maridos abusivos e completamente terríveis por causa dos filhos. Por mais que elas tivessem independência financeira, sabe? Elas tinham pra onde ir, acontecia muito. Óbvio que não com todas, porque tinha mulheres que se rebelavam e pronto. Mas elas tinham esse medo. Fulano tem mais condições e preferencialmente eles vão ficar com o fulano. Porque eu vou ser uma mulher solteira e a mulher desquitada não é vista com bons olhos, então o juiz vai dar guarda pra ele. E aí essa mulher, ela deixava de se separar muitas vezes, pra Com ficar medo, com medo de não poder ficar com o filho. Hoje em dia, já é muito mais fácil. Uma mãe pobre pode ficar com a guarda de um filho que é filho de um pai rico. Porque não necessariamente vai ser assim. Se a mãe pobre tem um bom ambiente familiar, tá ótimo. Doutora, nós outro dia aqui conversávamos até eu e o Altemir dentro do programa, surgiu um assunto que eu não acho que foi dentro do autismo, né, que a gente conversou isso aí, que também dá bastante briga de guarda, né? De casais em caso de separação com referência a isso. Às vezes, acho que foi esse termo que nós entramos, que a criança se torna um motivo, né? E não deveria ser, né? Não deveria ser. Mas passa a ser um motivo para a separação do casal. Mas a minha pergunta é com base a algo que a senhora comentou, e em cima de cada comentário surge uma dúvida e uma pergunta, o que é bom, né? O que é bom. Eu lhe pergunto o seguinte, durante um processo, né, em que o tema é a alienação parental pela disputa, portanto, da guarda de uma criança, o processo avança, as provas vão surgindo, o juiz vai inquirindo, portanto, profissionais para fazer análises. Vamos supor que o juiz toma uma decisão baseado em provas de profissionais contra A ou B, determinando, bom, por isso e por isso e por isso, A vai ficar com a guarda da criança, que foi provado que houve crime de alienação parental pela outra parte. Pode, aí a pergunta, pode, existe ou já houve, a senhora tem esse conhecimento, que além da sentença favorável, vamos supor no caso, a uma das partes, ficar com a criança, aquela que perdeu, fora aquilo ali, ainda possa sofrer uma segunda condenação criminal em cima dos dados, das provas, que a sentença não é unicamente perder a guarda, mas por algum motivo, por algumas provas dentro daquele processo, ela pode sofrer também uma punição, uma sentença judicial condenatória de cadeia, enfim, alguma outra sanção? Existe essa... Olha, de cadeia eu não sei. Sinceramente, o direito criminal para mim é muito vago, assim. A gente tem pode haver que seja comprovado lá dentro que houve um crime de lesões corporais, de abuso, dentro que até então não tinha saído, né? Isso. Muita coisa pode acontecer dentro de um processo. Caso tenha indícios de lesão corporal, agressão, abuso, aí isso são outros crimes, né? A alienação parental, ela vai ser um crime psicológico, eu diria. Então, eu não vejo isso como um crime. No meu entendimento, não é um crime fatídico, né? Mas se houverem outros, se houver lesão corporal, se houver abuso, daí realmente entra pro crime. O que eu quero dizer é que dentro dessa disputa, vou supor, pela guarda, surge, que às vezes a mulher, não, a guarda, eu vou ficar quieta, eu não vou denunciar, porque eu tenho medo desse cara, né? E aí dentro desse processo... acaba chegando que a criança diz ou a mulher acaba dizendo, não, eu estou pedindo a guarda por isso e por isso e por isso, né, Altemir? Claro. E aí existe, vai ver, não, a mulher apanhou a vida inteira, o cara judiava da criança, ou levava a mulher para dentro de casa, isso aí. Só que existe assim, a mulher, quando, por exemplo, a mulher é agredida, tá? Ela vai ter que representar contra esse homem. Sim. Ela vai ter que entrar com uma penha. Existe muita alienação parental de mulheres que entram com penha de caras que nunca fizeram nada pra elas. Só pra não ter eles perto da criança.
E o que é muito triste, porque a criança Sim, perde sim. o convívio com o pai. Aí entra alienação. Aí entra alienação, obviamente. Sim, se for sim, comprovado sim, que sim. o cara não fez nada. Uhum. Como pai, ele era um bom pai. Porque daí eu entro com uma medida protetiva pra fulana não ficar 1 quilômetro de mim. E fulana não pode ver o filho, porque o filho tá comigo. Acontece muito. Porque daí elas usam os homens, Sim, sim, ou sim. o homem, né? Usa a mulher, É, claro. é mais comum porque a mulher, ela fica Sim, com a sim, criança, sim, normalmente. É muito raro um pai ficar com o filho. Acontece assim, eu vi 2 vezes um pai ficar com o filho. Uma situação dessa pode gerar Pode. N situações, né? Gera, é muita coisa, por isso que imagina como fica a cabeça de uma criança no meio disso É tudo. verdade. Sabe? Ela é o Ela é o centro objeto, de o símbolo, tudo. né? Aí ela começa a se A causa. sentir noiada, né? Imagina. Olha, meu pai e minha mãe estão brigando por causa de mim. Eu sou um lixo. E aí já começa aquilo. Entendi. A cabecinha fica girando e começa a situações que levam a depois, na fase adulta, ficar um ser humano totalmente complexado e cheio de mania. O horário já avança, a conversa tá gostosa, mas agora duas questões. O Brasil ele se tornou referência nesse tema de alienação, a senhora colocou como tópico aqui. Uhum. Como assim o Brasil se tornou referência sobre a alienação parental? Porque ele fez lei, né? Sim. O Brasil é referência em muitas leis. Maria da Penha mesmo é uma lei que é referência. Não se vê, por exemplo, uma lei sobre alienação parental nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, óbvio, é diferente daqui porque lá eles têm precedentes, né? Um caso vai influir no outro. Aqui a gente tem lei para a maioria, tá? Às vezes a lei tem uma interpretação diferente com base no que o juiz pensa, que o advogado pensa, e assim vai se montando os precedentes também. Sim. Mas o Brasil foi referência porque foi o primeiro país a fazer uma lei e dizer, olha, isso não pode. Que nem eu disse, código de conduta que é posto em lei. Nós temos o código de conduta, a gente sabe que isso é errado, mas enquanto não vira lei, a gente não para de fazer. Aí virou lei, não pode, realmente o pessoal para de fazer. É como eu lhe disse, a referência no sentido de fazer uma lei, botar no papel e dizer, olha, não façam, é errado. Não façam, vocês podem perder a guarda. Não façam, vocês podem perder a guarda compartilhada, por exemplo. Normalmente acontece quando tem guarda compartilhada. Aí um fica jogando a criança pro outro lado. Eu já vi casos de um pai falar mal da mãe e a mãe falar mal do pai. E a criança, coitadinha, fica lá, eu odeio todo mundo aqui. Sim. Nenhum presta. Meu pai diz que a minha mãe não presta, minha mãe diz que meu pai não presta. Como é que fica? Pra onde eu corro? Pra onde que eu corro, vou lá com a minha avó. Coitadinha. Isso aí. E uma opinião sua aqui, doutor. A lei da alienação parental pegou realmente? Pegou bastante, porque antigamente não se tinha meios de tipo assim, colocar essas pessoas realmente contra a parede, sabe? Antigamente era assim, o filho vai ficar com a mãe ou vai ficar com o pai, deu. Porque fulano tem dinheiro ou porque fulano não tem dinheiro, tá? Hoje em dia não, hoje em dia é realmente, essa lei que ela busca muito o bem-estar da criança. E não só o bem-estar físico, mas o psicológico, principalmente o psicológico. Ela é uma lei sobre o bem-estar psicológico da criança, tá? Porque essa lei aqui, ela quer buscar que essa criança não seja alienada por um ou por outro pai. Que ela não seja levada para longe da mãe ou do pai, sem o consentimento do outro. Porque isso também é alienação. Eu pegar meu filho e levar lá pra Varginha e o pai dele ficar aqui em Santa Cruz e não poder mais ver e não saber de nada, sabe? E isso busca muito o bem-estar psicológico, porque se entende, o legislador entendeu e foi muito sábio, entendeu que o psicológico influi nos seres humanos que a gente está tornando, tá? Então ele entendeu que essa carência afetiva que criava era muito importante e era fundamental no momento do juiz analisar uma guarda, ou deferir ou indeferir a guarda. Então aí a criança entre o casal com o objeto mais, digamos, mais importante. Isso. Seria o bem-estar da criança, o psicológico da criança, a formação da criança mais importante
do que o pai e a mãe, no caso, do casal. Sim, sim. Porque assim, ó, nós somos adultos, nós entendemos as nossas atitudes, nós entendemos as coisas que a gente faz, tá? Se eu resolvi te trair, ou tu resolveu me trair, não quer dizer que isso me mude como mãe ou como pai. A criança não tem nada a ver com o que tu fez ou com o que eu fiz. A não ser que tu faça algo pra ela, de ruim, Claro. não tem nada a ver. Então, é o bem-estar da criança sempre. Se busca o bem-estar da criança pelo melhor bem-estar do menor. O melhor bem-estar do menor é, por exemplo, ganhar R$1.000 de pensão. Se o pai pode pagar, vai ser determinado isso. Então, a necessidade da criança vem em primeiro lugar, porque ela não sabe entender para escolher, fazer as escolhas dela, né? E se o pai não pode, ou a mãe não pode? O avô ou a avó. E também existe a alienação parental do avô e da avó. Sim. É qualquer pessoa que esteja exercendo a criação dessa criança. Sim. Tá? Eu posso ser a avó de uma criança e falar mal da mãe dela, que é ex-mulher do meu filho, o tempo inteiro, e encher a cabecinha daquela criança com isso, e a criança acaba odiando aquela mãe, porque a avó é o centro do universo dela, que cuida dela, que dá comida, que leva no colégio, que faz tudo. Na verdade, qualquer tipo de influência qualquer pessoa. que possa atingir a criança por qualquer pessoa. Né? Exatamente. A gente vê, por exemplo, o ECA. Muita gente vê o ECA como uma coisa assim pra o pai não poder bater, a mãe não poder bater. É porque antigamente a gente via pai espancando até matar, mãe espancando até matar. A gente via surras terríveis. E aí o ECA veio pra proteger essas crianças desse tipo de abuso. E a mesma coisa a alienação parental. Antes o ECA disse que não pode agredir criança, não pode fazer isso e aquilo. Só para quem tá ouvindo, o que é o ECA? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza. tá? É uma lei que ela visa o bem-estar da criança e do adolescente. Tá. Então, depois dessa lei, para diminuir aquele número de filho que era espancado até a morte e não se sabia por quê, porque ele estava exercendo o poder de pai. Claro. Tá? Eu tenho poder porque eu tô criando, eu que sei. Tem mais uma pergunta, doutor, aqui, que acho que nos passou aí, pode ter sido comentado dentro do tema que a gente abrangiu quase que no geral, né? Mas talvez tenha ficado e a gente quer ouvir da senhora aí como especialista no assunto. Diante de um caso de alienação parental, em que momento desse processo, desta situação, é constatado, é identificado que existe ou não uma síndrome? A síndrome é o que vem depois da alienação. Tá? Essa síndrome que foi identificada por esse psicólogo americano, ela vem depois. São todas as consequências daquela alienação. Tá? Eu faço alienação com meu filho durante 10, 15 anos. Quando ele cresce, ele vai ter ansiedade, ele vai ter distúrbio alimentar, ele vai ter diversas... Vai ser um noiado com tudo que é coisa. Isso é a síndrome. É a herança do problema, né? É a herança né? do problema. É aquelas pessoas que hoje a gente vê, não existia alienação parental. Fulano ficou com a mãe. E a mãe falou mal do pai a vida inteira. Hoje em dia, aquele fulano ali não confia... Aquela mulher não confia em homem nenhum. Porque aquele pai era isso pra mãe às vezes não era, mas a mãe fez. E aí essa síndrome vai ser o resultado psicológico. É o resultado psicológico na cabeça da criança. Aí tem casos mais graves, que a pessoa se corta, que a pessoa faz diversas coisas. Por isso, porque ela se sente rejeitada. O papai abandonou a mamãe, a tia abandonou. Não disse que abandonou ela. A síndrome seria então as sequelas, né? São as sequelas. E isso foi identificado muito sabiamente por esse psicólogo, que ele disse o problema da alienação é o que vem depois. É a síndrome. Porque é muito difícil de te retirar dessa pessoa. Ela fica uma coisa pro resto da vida. E se tu não procurar ajuda psicológica depois, isso vai até a fase idosa, e aí tu vai criar teus filhos desse jeito, e aí já era. Isso aí. Escritório Bach, né, na Rádio Cidade, programa Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece. Doutora Priscila. Muito obrigado, né? Como falar com a doutora Priscila? Vamos falar com a doutora. Qual os contatos da doutora Priscila?
Os contatos do escritório, Sim, né? sim, sim. Daí pede pra falar com a doutora Priscila, que quer conversar sobre... Vai estar por lá, né? sobre guarda, Isso. divórcio, Direito familiar. direito familiar, na maioria. E também outras coisas. Sim, sim. Porque sim. não é só eu que Não, trabalho não, lá, né? claro, Tem outros advogados em outras áreas. Qualquer direito tipo de militar, causa, né? Qualquer tipo de causa, a Vai gente ter vai... um profissional. Caso a gente não tenha, a gente indica alguém que a gente Sim, sabe sim. que... O senhor tem um número aí? Eu tenho o WhatsApp, que pode entrar em contato, Tá. que é o 5199 666 9122. Tá. Repete para nós. 51996 66 9122. E o convencional, que é o 51 3715 3076. Escritório BAC. Escritório BAC. E aí pede pra falar com a gente lá. Quem por acaso não conseguiu anotar é só assistir a Assiste live aí pelo live Facebook, né? novamente. Ou acessar o canal Altemir Torman, né? No YouTube. que Pode acessar meu Instagram também, ele que eu tô sempre coloca publicando isso, alguma tá? coisa. Tem o Instagram da BAC, que tem todos os nossos dados lá. Exato. Nesse momento está no Facebook do Altemir, estou reproduzindo pelo meu Facebook também, que eu compartilhava aqui. E está no meu Stories também no Altemir. Quer dizer, as plataformas aí de divulgação Tá são... tudo dominado. Tá tudo Tudo dominado. nosso. É verdade. Isso aí. Doutora, da minha parte, muito obrigado pela sua participação, pela sua gentileza, disponibilidade, né? De vir até a rádio, aceitar o nosso convite. Grande escolha e indicação do doutor Fábio, né? Em lhe proporcionar essa oportunidade de lhe apresentar para a comunidade e nos dar a nós, da Rádio Cidade, a oportunidade de lhe conhecer e daqui um pouquinho a gente, nessa troca de parceria, um poder ajudar o outro, né? Isso aí. Com certeza. A gente tem acontecido muitas pessoas entrar em contato comigo, né? Aí eu já passo os contatos do escritório BAC, algumas pessoas Sim, acho que sim. até Já procuraram, né? Mas a gente também está se tornando aí uma fonte de informação, não só para quem está em casa, que não, de repente possa estar causando alienação parental em casa. Ou tendo, né? Ou tendo também. Mas já sabe que é crime, hein? já sabe que é crime, pessoal. Tem Rádio lei pra Cidade, diferente das outras, igual a você, no programa Santa Cruz, que Santa Cruz não conhece, doutora Priscila. Muito obrigado, doutora. Obrigada.